noite a todos. Eu queria, de antemão, já agradecer pelo convite para estar nesse momento aqui mediando esse debate. É um evento bastante importante aí, essa eleição para a Ordem dos Advogados do Brasil. Queria saudar os 3 candidatos, as 3 chapas já nominadas e a todas as pessoas aqui presentes. Sem mais delongas, eu gostaria de ler o regulamento do debate para que o nosso telespectador e as pessoas aqui presentes tenham ideia do funcionamento. Regulamento do debate entre os candidatos a presidente da OAB Subseção Santa Maria. Artigo 1º. O debate será realizado no dia 21 de novembro de 2018, com início às 20 horas, tendo como local o auditório do Diário de Santa Maria. Estão convidados todos os candidatos à presidência da OAB Subseção de Santa Maria. Eu vou pular o que não interessa aqui. A duração será aproximadamente 2 horas, observadas as regras estipuladas. O debate será dividido em 5 blocos com intervalos de aproximadamente 3 minutos, conforme prescreve este regulamento nos parágrafos subsequentes. Parte mais importante, pessoal. No primeiro bloco, será feita a abertura pelo mediador, que realizará o sorteio, na presença dos candidatos, da ordem que cada um fará suas considerações iniciais. O candidato sorteado fará uso da palavra de imediato e, ao término de sua manifestação, será realizado novo sorteio para a determinação do próximo candidato que se pronunciará, o que fará também de imediato, e assim sucessivamente. Neste bloco, cada candidato se manifestará uma única vez. Cada candidato terá até 2 minutos para sua exposição inicial. No segundo bloco, os candidatos fazem perguntas entre si. Escolherão temas que deverão abordar orçamento e repasses, prerrogativas profissionais, transparência, prioridades de gestão, relacionamento com os poderes constituídos, exame de ordem, celeridade e acúmulo de processos, política em relação aos demais integrantes da chapa e fiscalização do exercício profissional. Será sorteado o primeiro perguntante, o qual poderá questionar a qualquer um dos candidatos. O primeiro respondente será o segundo perguntante, que escolherá o próximo respondente, que não poderá ser o candidato que lhe perguntou. O segundo respondente será o terceiro perguntante e assim por diante, tá, pessoal? O candidato perguntante terá 1 minuto para fazer a pergunta. O respondente terá 2 minutos para a resposta, havendo 1 minuto para a réplica e meio minuto para a tréplica. No terceiro bloco, os candidatos fazem perguntas de tema livre entre si. O sistema de tempo de perguntas e de escolha do respondente será idêntico ao utilizado no primeiro bloco. No quarto bloco, o sistema será idêntico ao do terceiro, com sugestão para os candidatos sorteados não repetirem a ordem de resposta de perguntas do bloco anterior. No quinto e último bloco, será reservado para as considerações finais de cada candidato, sendo que a ordem de pronunciamento também será sorteada. A exemplo do primeiro bloco, o candidato sorteado fará uso da palavra de imediato e, ao término de cada manifestação, será realizado novo sorteio para a determinação do próximo candidato que se pronunciará, o que fará também de imediato. Neste bloco, cada candidato se manifestará uma única vez. Cada candidato terá até 2 minutos para a sua exposição final. Para fins de funcionamento e dinâmica de respostas e perguntas durante o debate, haverá tempo de tolerância de no máximo 10 segundos após o tempo determinado para cada fala. Ultrapassado esse tempo de tolerância, haverá corte no microfone. Para direito de resposta, será concedido o tempo de até 1 minuto para cada candidato atingido por ofensa pessoal durante a argumentação de outro candidato. A concessão ou não do direito de resposta ficará a cargo da comissão julgadora, formada por 3 pessoas escolhidas pela organização, cujo nome será informado previamente aos candidatos que podem impugná-los motivadamente. A banca foi escolhida agora, com a anuência dos candidatos. São os 3 futuros colegas, são alunos de universidades aqui de Santa Maria, que estão sentados aqui na primeira fileira, tá? Então, se houver ofensa pessoal e algum candidato se sentir ofendido na sua honra, vai solicitar o direito de resposta e a banca vai julgar se há ou não ofensa pessoal que demande esse direito de resposta. E pelo tempo de 1 minuto. O debate contará com a cobertura dos meios promotores. O controle do tempo para cada candidato será devidamente cronometrado e realizado pelo sistema de áudio e imagem administrado pelos realizadores do debate. Cada candidato terá direito de ser acompanhado por 10 assessores. O evento será filmado na sua integralidade, sendo as imagens disponibilizadas para as assessorias dos candidatos posteriormente em data definida pela organização do evento. A produção de conteúdos independentes será livre,
respeitada a limitação do espaço físico que sediará o debate. O conhecimento das normas contidas nesse regulamento sujeita os participantes ao cumprimento das mesmas. Não será permitido qualquer tipo de vaia, aplauso ou manifestação durante a realização dos debates orais e formulação de perguntas. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão organizadora. O presente regulamento, como ora é descrito, extingue sua eficácia ao término do debate proposto. Esse regulamento já foi de conhecimento de todos os candidatos, né? E houve a anuência, consenso de todos. Então nós, sem delongas, passamos ao sorteio do primeiro candidato que fará a sua exposição inicial. Doutor Marcelo Lugo. Alô. O senhor tem 2 minutos. Sim. Saúdo o mediador delegado Mendes Arigoni, a quem tenho satisfação e apreço. Saúdo meus colegas, doutor Pérez, doutor Leonardo, a quem tenho admiração. E digo que aqui, hoje, não tenho intenção alguma em ofender vossas integridades morais, mas algumas coisas devem ser ditas. A nossa entidade não tem identidade. Afastou-se dos advogados, sendo aberta apenas a um pequeno e seleto grupo. Nossa gestão é denominada integração, porque busca unir e integrar toda a classe, grandes, médios e pequenos advogados, advogados renomados e aqueles que buscam renome. Precisamos aparelhar nossas salas com a criação de um escritório modelo, para quem não tem condições de montar um escritório e atender seus clientes. Pois o modo que se encontram hoje as salas da subseção denota o respeito que a subseção tem aos nossos advogados. Isso nós não poderíamos permitir. Aos novos advogados, estarei ao seu lado em momentos difíceis, no exercício profissional, com autoridades que insistirem em ofender suas prerrogativas. Defenderei veemente, não deixando-as de lado, ou deixando-as para depois. Arquivarei sumariamente as representações infundadas e punirei exemplarmente os que violam os deveres dos advogados. E, por fim, deve haver a transparência da subseção perante todos os advogados, pois a OAB presta um serviço e não pode ser o contrário. Obrigado. Passamos então ao sorteio do segundo candidato. Doutor Leonardo Sagrilo, o senhor tem a palavra por 2 minutos. Saúdo em primeiro lugar os advogados e advogadas presentes aqui hoje, nosso telespectador que nos acompanha em casa, ao meu querido amigo professor Marcelo Arigoni, aos ex-presidentes da OAB que se encontram aqui hoje, exemplares, pessoas que eu tenho altíssima conta e em grande admiração. A necessidade de mudança em um comando de um órgão como a OAB é claro quando a gente compreende o que é democracia. Quando não se tem a possibilidade de mudar o líder de determinado órgão, de determinada sociedade, nós temos a perpetuação de uma ideia e nós temos a impossibilidade do nascimento de novas lideranças. Compreendendo que a Ordem dos Advogados do Brasil hoje é importante para a cidadania, é importante para a democracia, é importante para que a sociedade seja compreendida e a comunidade tenha quem buscar efetivamente, porque os defensores da nossa sociedade, aqueles que defendem cada uma das pessoas, dos homens e das mulheres, são os advogados. Pensando nisso, pensando em construir uma OAB para esses advogados e buscando trazer para a sociedade uma entidade forte e consiga trazer efetivamente uma resposta democrática que a gente propõe à tua OAB.
Portanto, foi com esse pensamento, foi com essa ideia que esse jovem advogado aqui de 31 anos, militante, que possivelmente vocês encontram quase todos os dias no fórum, pegando carga de um processo, tirando xerox, enfrentando as filas, quer construir uma OAB para todos os advogados e para todas as advogadas. Muito bem. O Dr. Péricles Lamartine Palma da Costa tem 2 minutos para a sua exposição inicial. Muito obrigado. Muito boa noite, senhoras e senhores. Eu quero, na pessoa do mediador, Marcelo Mendes Arigoni, cumprimentar a iniciativa do Diário de Santa Maria e também da TV Santa Maria. Quero cumprimentar aos cavalheiros, meus adversários, neste pleito e somente nele, e dizer da alegria de compartilhar convosco desse momento, não apenas de sublimação da democracia, mas de elucidação e submissão à vontade soberana de cada homem e cada mulher da advocacia. Estendo meus cumprimentos às suas excelências, os ex-presidentes, Dr. Elvandir José da Costa, Dr. José Fernando Lutz Coelho, homens com histórico de ordem, e quero cumprimentar a advocacia gaúcha na pessoa do conselheiro estadual, Dr. Walter Jobim Neto. Os meus cumprimentos a tantos quantos vejo aqui compartilham da nossa paixão pelo ofício de advogar, os futuros advogados que aqui se encontram e que vêm já na tenra trajetória do direito pela academia compreender e acompanhar o nosso procedimento. Quero cumprimentar as advogadas e advogados, em especial, os que estão aqui conosco, os que nos acompanham de casa. Senhoras e senhores, a Ordem dos Advogados do Brasil é a maior instituição representativa da sociedade civil organizada do continente americano. Tornou-se, nos últimos anos, a maior entidade representativa da sociedade civil organizada na região central do Estado. E a tudo isso a advocacia acompanhou, até porque é uma instituição democratizada, onde hoje mais de 10% do efetivo de seus agremiados trabalham direta, constante e gratuitamente pela advocacia santamariense e pela cidadania de toda esta região. Minhas senhoras, meus senhores, é um privilégio estar convosco. Eu agradeço de antemão já esta oportunidade e quero dizer que estamos à disposição, não apenas para a elucidação e a submissão ao eleitorado inteligente que corresponde à advocacia. Passamos ao segundo bloco, onde nós vamos sortear um candidato e vamos sortear um tema. Dr. Leonardo Sagrilo. Os temas dentre aqueles nominados aqui no regulamento. Prerrogativas profissionais. O senhor pode escolher a pessoa para quem perguntar, doutor Leonardo. Certo, vou perguntar para o candidato à reeleição, doutor Péricles Lamartine Palma da Costa. Só para reforçar, o senhor tem 1 minuto para fazer a pergunta, o respondente tem 2 minutos para a resposta, depois nós temos 1 minuto para a réplica e 30 segundos para a tréplica. Agora sim. Certo. Candidato, por entender que a subseção deve ser aquela primeira mão que deve estar presente ao advogado que teve a sua prerrogativa violada, que nós, da Chapa 11, à tua OAB, nós vamos criar uma campanha chamada Prerrogativa Legal. Todos os advogados e advogadas de Santa Maria, ao terem violação em qualquer tipo de prerrogativa, previsto no artigo 6º e 7º, terá, antes das comissões, terá na presença da diretoria um ouvido. E não somente um ouvido para guardar ou para comunicar que esse advogado traga algum documento escrito, terá um ouvido para agir. Nós queremos estar com os advogados que têm a sua prerrogativa violada no momento. Candidato, eu quero saber qual dos 6 anos que Vossa Senhoria está na presidência da Ordem, e 9, se contando que o senhor foi vice, qual tipo de ação a subseção teve para combater qualquer tipo de violação em prerrogativa? Muito obrigado pela pergunta, candidato. Eu posso aqui, inclusive, invocando o testemunho de um ex-presidente, dizer que foram nesses 6 anos, pela primeira vez na história, que tivemos aqui desagravo público. Foi na vigência da vice-presidência e na presidência de Vossa Excelência, Dr. José Fernando Lutz Coelho, que tivemos outro desagravo público.
Mas eu quero aqui lembrar situações que estão inclusive registradas em autos. A propósito de um amigo pessoal seu, que premido em uma audiência, num processo sigiloso de natureza criminal, telefonou diretamente para este presidente. Em menos de 5 minutos nós estávamos lá. E quero invocar também o testemunho de mais outras 2 pessoas da área da advocatícia que também se encontravam premidas naquele ambiente. Não foi comissão, foi este presidente. Mas quero dizer mais. O nosso relato, ele é eivado de casos. Eu já estive em delegacias nas madrugadas com uma advogada que não teve as suas prerrogativas respeitadas por um único e excepcional brigadiano. Nós já estivemos, inclusive, acompanhando depoimentos de advogados quando inquiridos ou mesmo quando réus. E a nossa comissão, eu quero dizer, e aqui prestar homenagem ao Dr. Christian Bertoia e ao Dr. Sandro Seixas Trentin, que hoje a compõem, é destaque no estado do Rio Grande do Sul, porque ela é uma comissão organizada, é uma comissão solícita, uma comissão presente que inclusive tem prestado consultorias para outras subseções. Ela está onde o advogado precisa, desde que, é óbvio, o advogado que é altivo e livre para entender que necessita de auxílio, inclusive em momentos processuais, assim o faça diante da ordem. Na urgência, na calamidade, na extrema hora, não tenham dúvida que, como já mostrei, como tenho como comprovar e como tenho o testemunho da advocacia santamariense, é o presidente e a comissão. Nos outros casos em que são mais remotos... O tempo, candidato. Desculpa. Passamos, então, ao sorteio do tema apenas, que o Dr. Péricles Lamartine... Tinha uma réplica? Estou imitando o William Bonner aí. Geralmente é o promotor que pede a réplica, por isso que a gente espera, mas dessa vez vai ser eu. Dr. Péricles, eu não tenho dúvida que hoje nós não temos o acesso rápido ao presidente da OAB quando nós temos as prerrogativas. Isso eu não digo pessoalmente, em caráter de testemunho, mas porque a gente caminha no fórum todos os dias, a gente vai nas delegacias e a gente conhece os advogados que frequentam esses lugares, e o que a gente consegue visualizar hoje é um distanciamento da OAB para com o que efetivamente o advogado passa. O advogado de balcão, o advogado que precisa estar todos os dias no fórum, que sabe a realidade do que é, muitas vezes, esperar 3 horas na Justiça do Trabalho para ter a sua audiência. Muitas vezes ele pede a tarde inteira para chegar e saber que não vai ter audiência. Então, nós vamos intensificar como diretoria a presença do presidente no fórum, nos demais justiças, para que quando o advogado tenha sua prerrogativa violada, ele saiba que o seu representante está ali para ser não só o seu ouvido, mas ser também a sua voz. 30 segundos, doutor Péricles. Eu fico muito feliz, mais uma vez, em poder afirmar o que toda a advocacia santamariense sabe. O presidente, a diretoria e o conselho, inclusive, mas invariavelmente e sempre o presidente da OAB, hoje, todos os dias, está a partir das 9 horas da manhã dentro da sala da OAB. E à tarde, tratando do seu escritório e também pelos foros, onde é defensor e orientador, inclusive, de como cada advogado pode defender as suas prerrogativas em primeira mão e quando ele tem que contar com a coletividade da sua instituição e como fazê-lo. A proximidade aqui é uma realidade. Nós vamos sortear, então, o próximo tema que o doutor Péricles vai utilizar para perguntar ao próximo candidato. Eu quero dirigir a minha pergunta... Doutor... Pois não, desculpe. Transparência. Pois não. Eu quero dirigir a minha pergunta à sua senhoria, o doutor Marcelo Gonçalves Lugo. No estado do Rio Grande do Sul, a OAB, em regime pioneiro, instituiu desde lá da primeira gestão de sua excelência, Dr. Cláudio Pacheco Prats Lamáquia, o portal da transparência. Através desse portal, todo advogado é capaz de saber, de acompanhar, afinal de contas, onde está sendo investido o dinheiro da sua anuidade. Santa Maria tem, nos últimos 6 anos, todas as suas contas aprovadas sem jamais ter havido uma ressalva, um apontamento ou, tanto menos, uma advertência. Eu pergunto à sua senhoria, o doutor Marcelo Lugo,
o que entende por transparência e como tem acompanhado as contas da OAB de Santa Maria, também nesse instrumento que a OAB Gaúcha disponibiliza a todo e qualquer advogado. Alô. Dr. Perks, tive o privilégio de trabalhar como tesoureiro no seu primeiro mandato e agora atuando como vice-presidente no segundo mandato. Confesso que o portal de transparência realmente foi utilizado, porém, ultimamente, com a devida vênia, nós não temos uma transparência aos advogados da subseção de Santa Maria. Nós não temos, os advogados nos questionam muito, que pagam anuidade e não sabem aonde está sendo investido. Sabem que pagam xerox, mas não sabem aonde está sendo investido. Então, eu vejo uma pequena falha nesse sentido, talvez não saberia dizer aonde, mas o que eu escuto nos corredores do fórum e visitando escritórios, que eles não há mais essa transparência das prestações de contas da anuidade, também dos processos éticos e disciplinares que a OAB, o número dos processos éticos e disciplinares que a OAB tem desenvolvido, tem apresentado, bem como outros pontos. Sim, e os advogados, também a lista dos advogados que foram cassados por procedimentos ético-disciplinares. Eu queria retomar o tema da transparência, principalmente a propósito das contas da Ordem, e reafirmar aqui publicamente, até porque é uma realidade de competência da OAB estadual, que nos audita todos os meses e que tem nos aprovado todos os meses desses anos. E dizer a cada advogado e a cada advogada, e também ao candidato, que o portal da transparência, onde constam, repito, exaustivamente todas as contas da seccional, continua disponível para qualquer advogado, aliás, para qualquer do povo. Concordo, presidente. Concordo, doutor Pérez, que realmente há, mas porém não é passada essa informação de qual caminho o advogado deve buscar para ter o acesso a essa transparência. Entendo e concordo que existe portal de transparência, porém não é dada publicidade aonde o advogado pode encontrar tal informação. Vamos sortear apenas o tema. Sim. Exame de ordem. Ao doutor Leonardo, correto? Doutor Leonardo, quais são os projetos que o senhor teria referente ao exame de ordem? Bom, em primeiro lugar, o exame da OAB é algo tratado na OAB nacional, para que a OAB federal, que efetivamente estabelece e tem o poder decisório quanto a isso. A OAB da subseção cabe receber esses novos advogados. Os nossos projetos, doutor Marcelo Lugo, é que efetivamente a gente consiga, dentro das faculdades, preparar algumas características do advogado que são imprescindíveis. Nós vamos lançar um projeto chamado Seja Advogado, e eu posso falar com propriedade da Jovem Advocacia, porque eu nasci dentro da OAB na Comissão Especial do Jovem Advogado, onde eu fui integrante, me tornei vice-presidente, criei ao lado dos meus amigos, meus irmãos de lutas, da atual presidente Juliane, projetos para levar a OAB onde ela não tinha ido até então, e nós vamos criar mais do que isso, nós vamos intensificar esse bonito trabalho que a Comissão do Jovem Advogado vem fazendo. Nós vamos intensificar e levar essas características que o advogado tem que ter dentro das faculdades. Hoje em dia, e quem conhece a realidade da universidade, atualmente eu atuo em 3 faculdades, é que o advogado ele não se forma advogado. Parece que existe dentro da faculdade hoje, não existe os professores não fomentam que as pessoas saiam dali compreendendo os pilares da advocacia.
Nós vamos levar, então, a OAB para dentro das faculdades com esse projeto para ensinar a esses futuros colegas o que é ética profissional, o que um advogado precisa enquanto alguém que vai desempenhar esse papel que é imprescindível para a justiça. Então, é isso que nós vamos fazer. O exame da OAB é apenas um passo que mede algumas características e alguns pontos que são importantes, obviamente, mas aqui fora o advogado precisa estar preparado, porque nas mãos dele que é confiado talvez a maior esperança que alguma pessoa tem de liberdade, de patrimônio e de vida. Nós entendemos que um projeto interessante seria intensificar a fiscalização dentro do próprio exame de ordem, evitando fraudes, cobrar das faculdades uma melhor qualidade de ensino e, assim, por consequência, aqueles que farão o exame de ordem, por consequência, irão passando. O que nós discordamos nesse sentido é incentivar que todo acadêmico que seja formado seja obrigado a fazer o exame de ordem, excluindo a possibilidade de todo e qualquer concurso da gama que o direito apresenta. Então, concordo que seria interessante explorar a academia para o exame de ordem, mas também mostrar ao acadêmico que não existe somente o exame de ordem, mas sim toda uma gama dentro da parte do concurso público, dentro até das atividades públicas, onde ele poderia exercer defensoria, Ministério Público e magistrado. Certo, nós vamos discordar nesse ponto, candidato, porque eu acredito que todos devem fazer o exame de ordem. Eu vou mais além. Todos os profissionais que se formam em direito devem entender de advocacia. Porque se nós formarmos profissionais que depois vão ser juízes, mas que entendem o que é um advogado, nós não vamos ver o que a gente está vendo hoje em dia, que é um desrespeito, que são as violações das prerrogativas por delegados, por juízes, por promotores. Nós teremos pessoas que sabem o valor de um advogado. Vamos para o terceiro bloco, onde os candidatos podem fazer perguntas livres entre si, e nós vamos sortear apenas o candidato que inicia perguntando. Doutor Leonardo Sagrilo, o senhor pergunta para qualquer um dos candidatos a sua escolha e o tema também é da sua escolha. Eu vou perguntar novamente para o candidato à reeleição, Dr. Péricles Amartini Palma da Costa. Dr. Péricles, eu me tornei advogado e recebi as minhas credenciais pelas mãos do sempre presidente, Dr. Lutz. À época, o senhor já era vice-presidente da OAB. Passou um mandato, o senhor naturalmente se tornou presidente da OAB, teve uma boa gestão, e isso eu tenho dito em todos os lugares, que o Dr. Péricles fez uma boa gestão. O senhor foi pela segunda vez, fez uma segunda gestão, com alguns problemas, com algumas conquistas próprias de quem se doa para a OAB, e eu gosto sempre de ressaltar isso. E agora o senhor vai pela terceira vez. A pergunta que eu tenho para fazer para o senhor em relação à alternância de poder é se o senhor não enxerga numa quantidade de 13 mil advogados, pessoas capazes para serem presidente e serem pessoas que vão suceder o senhor à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado. Enxergo inúmeras. Vejo na jovem advocacia não apenas o futuro da ordem, mas uma alteração de paradigma na postura da advocacia diante da sociedade e principalmente das instituições. Não por acaso eu trouxe para ser vice-presidente comigo a valorosa Juliane Miller Korb, que é, além de uma jovem advogada, e além disso traz consigo a marca e o poder que a mulher tem de demonstrar a sua capacidade de ser dirigente conosco. Mas eu quero lhe dizer mais. A renovação, como vem sendo pautada, ela tem em mim não um rechaço, mas uma discordância. Eu vejo ruptura, porque nós estamos pautando por nomes, estamos pautando por uma continuidade, como se não houvesse uma oxigenação com transição responsável dentro de uma instituição que, de mais importante, tem a história, o seu patrimônio moral.
e eu enxergo nesta jovem advocacia, nestas pessoas da Comissão do Jovem Advogado que hoje compõem a chapa à diretoria, o futuro responsável da OAB, porque a estes eu reconheço como trabalhadores de primeira hora em função dos seus colegas e da cidadania, e que auxiliaram durante essas gestões a transformar a ordem nesta agigantada instituição que o senhor mesmo testemunha, porque lembra, quando recebeu lá do presidente José Fernando Lutz Coelho, onde, como e em que condições nós trabalhávamos, presidente Lutz Coelho, que também é alicerce de todas essas conquistas. História, oxigenação responsável, transição e não apenas interesses pessoais e vontade de trabalhar em período eleitoral. Minha palavra. Dr. Pérez, eu reconheço efetivamente que a sua vice é uma pessoa que trabalha para a ordem, fui colega dela na Comissão de Jovem Advogado. Só que eu preciso pautar que nas duas gestões que Vossa Excelência foi presidente da OAB, pouco se viu o vice-presidente. E estendo isso ao vice-presidente atual, o Dr. Marcelo Lugo. Se nós perguntássemos para os 3 mil advogados que tem em Santa Maria, eu ouso dizer que poucas pessoas procuraram o Dr. Marcelo Lugo. Não pela sua falta de capacidade, não me entenda assim, candidato Marcelo Lugo, mas pela centralização que em nada tem a contribuir para um regime democrático. Eu entendo que Vossa Excelência, inteligente que é, mudou a diretoria, só que nós precisamos mudar o presidente, porque existem 3 mil advogados capazes de ser presidente em Santa Maria. E esses 3 mil advogados que eu quero convidar a ser presidente comigo. Eu tenho um compromisso, eu vou ser uma vez, e depois nós temos que dar continuidade com outras pessoas também capazes. O conhecimento institucional demonstra que, se o vice-presidente Lugo não era conhecido, isso a mim não pode ser imputado. Mas eu quero lhe garantir uma coisa. A advocacia santamariense conhece Juliane Miller Korb. É a presidente da maior comissão do jovem advogado do estado do Rio Grande do Sul, superior, inclusive, Dr. Walter Jobim, à comissão da seccional OAB estadual, com o dobro dos seus componentes. A conhece do projeto OAB Vai à Escola, que é o aprimorado e fundador deste projeto que o senhor propõe pela sua chapa, que está todos os dias, projeto OAB Vai às Faculdades, que está todos os semestres das universidades. Candidato, o senhor pergunta agora, Dr. Péricles Lamartine Palma da Costa. Eu pergunto. Para mim. Pois não. Dr. Marcelo Lugo, eu, até o momento, e peço desculpa, pode ser algum problema cognitivo de minha parte, ainda não consegui estabelecer, até para fazer um contraponto a Vossa Excelência, quais são as prioridades da sua gestão. Porque se eu for aqui digredir sobre as minhas, eu diria que é a continuação de algo que vem sendo projetado por um grupo que está na OAB há muitos anos e que alicerçou essas conquistas. A primeira, ter uma casa digna para a advocacia. A segunda, trazer a advocacia para dentro dessa casa, democratizar a instituição. A terceira, estruturar o nosso rigor ético e disciplinar pelas comissões e principalmente pelo apuro intelectual do nosso conselho, que é composto antes por pessoas boas e depois por pessoas boas e bons advogados. Eu gostaria de saber quais são as suas prioridades e como é que o senhor pretende não apenas executá-las. 2 minutos, doutor. Tá. Candidato à reeleição, seguinte, durante 6 anos, como o próprio doutor Leonardo Sagri Santiago disse, pouco foi feito. Acredito que em mais 3 anos não vai ser desenvolvido os planos como o senhor tem organizado e arquitetado. Nós temos projetos da Caixa de Ciência do Advogado que estão enterrados há um bom tempo para se aproveitar aquele último andar da sala da sede, o senhor bem sabe disso. Na sala da OAB agora tem aquele projeto do segundo andar que vai, independente da chapa que ganhar, vai dar andamento àquele belíssimo projeto. Com relação ao que o senhor disse referente à união dos advogados, acho que foi isso que o senhor falou, a união dos advogados, eu, na minha primeira manifestação, eu já disse que não vejo isso acontecer. O doutor Leonardo Sagri também
confirmou nesse sentido, porque não são palavras minhas. Foram 3 anos de acompanhamento de advogados. Eu só corrijo o doutor Sagrilo, que na verdade eu fui procurado diversas vezes. Vou dar um exemplo de um advogado que simplesmente ficou 1 ano tentando procurar o doutor Pérez por ter tido suas prerrogativas ofendidas, e após esse 1 ano de ausência de manifestação do doutor Pérez, ele acabou respondendo um processo crime, e agora, em virtude nós procuramos o doutor Christian Bertoia, não havia mais o que ser feito. E esse é um dos exemplos. Eu posso não ser participativo aos olhos de quem assim o diz, mas eu não vejo necessidade disso. Eu participo da maneira, na surdina, eu não chamo atenção, não vejo necessidade disso. Eu participo com aquele advogado que realmente necessita, na ausência do presidente. E digo mais, na ausência e no desinteresse. Eu peço desculpa novamente, eu não consegui identificar as prioridades de uma pretendida gestão. Mas, obviamente, quero usar desse tempo para me defender desse tipo de alegação que é inverídica. Tanto é que eu estou aqui publicamente disponibilizando as chaves da subseção e todos os seus arquivos para que qualquer advogado ou advogada fique livre para procurar expediente a propósito de prerrogativas que não tenha resposta. Inclusive, digo isso sob o penhor da honra pessoal, afirmando mais. Vão encontrar procedimentos em que há até a negativa, onde o advogado pediu, mas não havia prerrogativa que estivesse sendo ofendida. Agora, a omissão desta presidência, que eu repito, está todos os dias pela manhã à disposição de qualquer advogado, sem necessidade de hora para marcar. Isto é uma inverdade ou um desconhecimento de quem não põe os pés na subseção. 30 segundos para a presidente, o senhor disse que abre as portas a todos os advogados que queiram ir, e eu tive a felicidade em participar de inúmeras reuniões com a diretoria, com 5 membros da diretoria, dentre as quais foram lavradas atas, e eu lhe asseguro que, no mínimo de 3 atas afirmadas, o senhor descumpriu as 3 atas, simplesmente por agir da sua própria vontade. Tempo esgotado, doutor Lugo. Agora o doutor Lugo faz a pergunta para o doutor Leonardo Sagrilo e depois nós vamos fazer um pequeno intervalo. Doutor Leonardo, o senhor já atua há mais de 6 anos aqui na comarca, acredito. No seu ver, que medidas foram adotadas durante 6 anos de gestão do Dr. Pérez para o melhor aparelhamento das salas da OAB da subseção? Te agradeço pela pergunta. Vou só, por questão de lealdade, esperar meu tempo começar. Perdão. Agradeço a pergunta, doutor Marcelo, e quero prestar uma justiça. Talvez eu tenha me equivocado na forma de dizer que o senhor não foi procurado, não foi no sentido de dizer que o senhor era omisso, mas no sentido de dizer que Vossa Senhoria, como vice-presidente, poucas vezes era lembrado nas cerimônias, enfim, e digo isso com propriedade porque atuei como presidente de uma comissão e sou advogado atuante aqui na cidade. Em relação à nossa própria estrutura aqui enquanto OAB, o que eu vejo, na verdade, é que o fórum está nos expulsando aos poucos do próprio fórum. O Poder Judiciário está tirando o advogado, não sei se os colegas se deram conta disso. O fórum cresceu um andar, 6º andar, e ao mesmo tempo em que terminou aquele nosso xerox no 4º andar, nós terminou também aquele central que nós tínhamos de informações no térreo, e agora está tudo jogado no 2º andar, e os advogados, esses dias eu passei lá, tinham filas para conseguirem pegar qualquer tipo de informação, ao mesmo tempo que tinham filas para peticionar, e aquilo se tornou um lugar absolutamente esquecido efetivamente pela gestão, porque é um lugar que nós precisamos, porque só nós, advogados, que todos os dias estamos lá, sabemos a necessidade de ir até o OAB e fazer uma petição rápida para contar com o magistrado que está ali ainda, muitas vezes terminando o expediente. Nós precisamos de uma sala do OAB que possa, candidato Marcelo,
corresponder com a necessidade do que é ser advogado. Mas eu digo mais do que isso. Nós precisamos que o advogado entre nesse prédio que nós temos aqui na Ordem dos Advogados do Brasil e se sinta em casa ali. Não simplesmente naquela sala, que é a primeira sala à esquerda, mas em todo o prédio. Nós temos que construir uma casa do advogado e não um palácio para poucos. O advogado precisa vir para Santa Maria e saber que tem casa, saber que tem um lugar que ele pode trabalhar. Um minuto para sua réplica. Corroborando com esse entendimento, recentemente nós tivemos... A sala da OAB ela é exclusiva para advogados e estagiários. Com a descida do xerox ali, nós tivemos por surpresa um preso algemado tirando xerox. Então, vocês vejam a que estado está chegando a nossa subseção. Tá? Então, nada mais. O senhor tem 30 segundos para a réplica. Eu tenho pautado nosso debate. Eu acho que os advogados precisam tomar conhecimento de algumas questões, sobretudo em relação ao nosso prédio, que nós temos ali, um prédio maravilhoso que começou lá na gestão do Dr. Jorge Maciel e foi a muito custo construído pelo Dr. Ricardo Jobim, pelo Dr. Lutz e também pelo Dr. Péricles, que é um prédio maravilhoso, que hoje conta com 3 andares. Nós precisamos fazer com que o advogado entre lá, não simplesmente naquela sala, que eu sei que muitos colegas trabalham, mas em todas as salas. Vamos fazer então um pequeno intervalo e voltamos logo em seguida. Fazer piquenique no parque, tomar chimarrão com os pés na grama e praticar exercícios em meio à natureza. O que a segurança urbana dificultou, agora, no Real Parque Santa Maria, você pode viver, distante 10 minutos do centro. Terrenos a partir de 300 metros quadrados, vasta área verde, pista de caminhada, ciclovia e pergolados para descanso. Para saber mais, ligue 981 58 0024. Uma cidade é feita de ruas, de casas, de parques, escolas, de universidades. Mas, principalmente, é feita de gente. É feita de histórias, de vidas que chegam, de outras que partem, de sentimentos e saudades, de conquistas e derrotas, de aprender a levantar de novo. Nós chegamos para contar essas histórias em uma cidade no coração do Rio Grande. Nascemos em 2002 com ela no nome, Diário de Santa Maria. E com o passar do tempo, crescemos. Já abraçamos 39 cidades da região. Somos de Santa Maria, mas também somos de Santiago, de São Pedro do Sul, de Cruz Alta, de Júlio de Castilhos, da 4ª Colônia. Nosso compromisso é caminhar com essas comunidades, cada vez mais perto. Compartilhando os mesmos sonhos, perseguimos informação de credibilidade e analisamos os fatos, sempre em busca da excelência. Buscamos notícias que façam a diferença no seu dia a dia, que ajudem a desenvolver a sua cidade, que apontem os problemas, mas também que apresentem caminhos e soluções, que questionem, que busquem a verdade, para que possamos juntos evoluir. Nesse mundo de transformações, nós também mudamos. Estamos em construção permanente, não paramos nunca. Hoje somos mais de 100 colaboradores trabalhando para levar conteúdo de qualidade, 24 horas por dia. E neste grupo tem quem cuida dos nossos parceiros, quem se dedica aos nossos leitores, garantindo que a informação chegue cedinho em suas casas. E os que entregam o jornal na sua mão, mesmo na correria cotidiana. O resultado disso tudo é a nossa conexão. São mais de 75 mil leitores que todos os dias se informam pelo diário, seja no papel ou no site. É para fazer a diferença na vida dessas pessoas que fazemos jornalismo. Somos apaixonados pela comunicação, movidos pela ética, pelo compromisso de mostrar todos os lados. Somos pautados por você,
queremos estar presente na sua vida. Afinal, fazemos questão de mostrar o potencial da nossa gente, das nossas cidades, da nossa região. Diário, cada vez mais perto de você. Senhores, então renovamos a nossa saudação a todos os presentes e observamos que esse debate ele é para a eleição que ocorre no dia 30 de novembro, a eleição para a OAB, para a subseção aqui de Santa Maria e também para a seccional de Porto Alegre. Essa eleição ocorre aqui em Santa Maria das 9 às 17 horas, sem fechar o meio-dia, na sede da OAB, que é na Alameda Buenos Aires 323. Fazendo um registro que a Alameda Buenos Aires ela fica no prédio Suzineia Nonemacher e ao lado da Praça Ivanise de Jesus, a nossa promotora aqui de Santa Maria. Né? Você também acha que tem que estar com a anuidade em dia para poder votar? Ainda observamos que a eleição ela é um direito do advogado que tem a anuidade em dia, que está ativo, mas também é um dever, ela é obrigatória, sendo passível inclusive de sanção de multa para o advogado que não vota na eleição. 20% sobre a anuidade. 15%? 20% sobre a anuidade. Retomamos então para o quarto e quinto blocos. No quarto bloco nós vamos ter uma sistemática igual ao do terceiro bloco. Vamos sortear entre dois dos candidatos. Nós não vamos incluir no sorteio o Dr. Leonardo Sagrilo, porque foi ele que iniciou no bloco anterior, para que não se repita a dinâmica do terceiro bloco. Dr. Péricles Lamartine, o senhor escolhe o respondente, tem 1 minuto para a sua pergunta. Muito obrigado. A propósito da questão de que o prédio da OAB é de apenas um grupo, eu queria, já perguntando ao candidato Leonardo, informar a sua senhoria que só nesses 3 anos foram 660 eventos lá dentro e nós temos 366 advogados trabalhando diretamente na OAB, para a OAB, e estou lá recebendo os advogados todos os dias. Diante desses dados que estão documentados na ordem, e repito, estão à disposição de todos, inclusive por intermédio de 22 comissões, que todas elas com as suas bases voltadas para a advocacia e para a cidadania, no forjo cotidiano de lideranças, a exemplo de Vossa Senhoria, eu pergunto, de todos esses eventos democratizantes, de todos esses mais de 600 acontecimentos dentro da ordem, quantos desses foram de promoção pela comissão que Sua Senhoria preside? Agradeço muito a pergunta, Dr. Péricles, porque, em primeiro lugar, eu preciso dizer que o que eu falei, que o prédio da OAB era para poucos, e eu volto a dizer, ele não é a casa do advogado, ele é um palácio para poucos. Querem saber por quê? Vem um advogado de outra cidade, ele quer atender um cliente hoje, e eu não estou dizendo isso porque eu passei por isso, eu estou dizendo porque colegas me contam isso. Muitas vezes ele não tem onde atender aqui. Qualquer outra subseção que tu vai, Porto Alegre, Canoas, Caxias, tu vai ter um lugar que tu pode atender o teu cliente. Nós temos no segundo andar uma sala para comissões, é verdade, comissões que são atuantes, mas nós não temos lugar para o advogado sozinho, forasteiro que vem na nossa cidade e precisa atender um cliente. Em relação aos eventos, Dr. Péricles, eu quero primeiro lembrar ao senhor que eu fui, na sua gestão, na segunda, presidente da comissão do advogado criminalista. E eu entendo, e isso foi conversado com a minha comissão e com a do senhor, que ela não era uma comissão de eventos, ela era uma comissão de defesa do advogado. Mas já que o senhor pergunta, nós tivemos uma campanha de valorização da advocacia criminal em Santa Maria, campanha essa que eu pedi, inclusive, para a sua excelência gravar um vídeo, e até hoje eu não tenho esse vídeo. Fizemos também encontro com o presidente da Associação da Advocacia Criminal do país, chamado Elias Matarassade, que veio, sua excelência estava lá, sentou ao meu lado, cordial que é, educado que é, presidente atento que é às demandas. Só que quando eu era
de uma comissão que era efetivamente fazer eventos, eu, ao lado da Juliana Corbi, Rafael Friedrich, Lucas Rigg, criamos o Café Histórias e Relatos. Inclusive o primeiro dele com o Dr. Ezequiel Vettoretti, o segundo com o Dr. Marcelo Zampieri, o terceiro com o Dr. Fabrício Ivo, o quarto com o Dr. Jader Marques. Foram todos eventos criados quando eu estava lá, e eu, inclusive, investi o meu dinheiro para que esses eventos saíssem. Foram os primeiros eventos que vieram aqui na cidade, e hoje são exemplo do estado inteiro. Eventos que a Comissão do Jovem Advogado só fez aprimorar exatamente como nós queremos fazer. O nosso regime é sempre de ascensão, de ampliação do que foi alicerçado. Mas eu quero dizer o seguinte, a sala do segundo andar, que pertence às comissões, aos empalaciados, ela está à disposição da advocacia desde a inauguração desta sede. Inúmeros advogados vão lá atender os seus clientes em regime emergencial, com a privacidade e principalmente com todo o aparelhamento que no escritório da advocacia de fundamento tem que oferecer. Esse é o primeiro ponto, e há inúmeros advogados que são capazes de testemunhar isso. O desconhecimento da rotina da subseção, desses mais de 600 eventos, desses quase 400 advogados que cotidianamente estão lá, ao contrário de sua senhoria, é que lhe induz a esse equívoco, meu estimado Leonardo. A advocacia ocupa a sua casa, usufrui da sua casa, e eu quero corroborar esse compromisso aqui. Aquele Palácio da Liberdade está à disposição da advocacia. Eu volto a dizer que eu quero uma casa do advogado e não um palácio para eventos. Eu quero que o advogado que vem de outra cidade, ele consiga atender um cliente. Por isso que nós vamos fazer nesse prédio maravilhoso que nós temos, nós vamos ter ambiente de trabalho para os advogados. Os advogados que vêm em outra cidade precisam peticionar, precisam atender um cliente, eles saberão, eles não precisarão perguntar onde é a sala que o advogado atende, porque lá embaixo já vai ter a informação de que todas as salas, elas estão disponíveis para ser advogado, porque é para isso que serve a OAB. Doutor Sagrilo, incontinente, o senhor pergunta. O querido candidato Marcelo Lugo, foi dito aqui que efetivamente há um portal de transparência e muito foi elevado o comando da seccional. Só que o advogado da nossa cidade, o advogado que efetivamente muitas vezes não tem esse acesso à OAB-RS, mas que quer entrar no site da OAB local, entra ali e tem dados desatualizados e não tem nesse site uma transparência, e que eu tenho certeza absoluta que é da mais absoluta boa-fé e da mais absoluta integridade às pessoas que estão ali. Não é esse o ponto. O ponto é a transparência que muitas vezes os advogados querem saber. Eu quero saber, candidato, porque a nossa gestão nós vamos atualizar o site. Nós vamos fazer mais do que isso. Nós vamos fazer um portal de transparência não só em relação aos valores, mas em relação às ações que a OAB tem feito para o advogado. Como será a tua gestão, caso vencedor, candidato Marcelo Lugo? A questão da transparência, na época do Dr. Lutz e do Dr. Ricardo Jobim, nós tínhamos um jornal. Nesse jornal ele tinha 16 páginas. Então, porque havia notícias naquela época, a OAB ela produzia ações. Um jornal sem notícias é um jornal sem ações, não tem que ser feito. Dos tempos para cá simplesmente foi extinto esse jornal. Nós pretendemos retomar esse jornal, porque por mais que nós saibamos que a mídia digital está em ascensão, nós temos advogados da comarca que ainda têm o prazer de folhear um jornal. Essa transparência ela vai ser feita por meio da mídia, como o senhor mesmo falou, por meio do jornal, e onde todos os advogados deverão participar e poderão participar. Cada advogado da subseção vai ter um espaço no jornal para poder escrever algum artigo, para poder dizer a experiência dele dentro da subseção. Essa transparência nada mais é do que um dever da subseção. Como eu disse, é um dever nosso e um direito do advogado. Não tenho dúvida, candidato Marcelo, que o jornal ele era algo muito saudável para a comunidade dos advogados, ainda mais que nos últimos anos cresceu de uma forma extraordinária a quantidade de advogados de Santa Maria, de modo em que é possível diante dos orçamentos que se tem, manter um jornal para que minimamente as pessoas tenham conhecimento do que faz a OAB,
Qual é uma das propostas da nossa chapa é efetivamente voltar o advogado a ser protagonista na democracia. Nós vamos criar uma comissão chamada Comissão de Constituição e Democracia, onde o advogado novamente vai voltar a se posicionar em situações e temas tão importantes para uma comunidade. A exemplo de muitos episódios que nós temos visto na nossa comunidade e no país, o advogado vai voltar a ter um lugar de fala. E por isso que nós vamos ter um site atualizado, um site que é condizente com a era digital que a gente tem e com a quantidade de advogados que a gente tem em Santa Maria. Doutor Lugo, 30 segundos. Ali nessa comissão, doutor, que o senhor fala, nós temos um plano de fazer a comissão de fiscalização que hoje é totalmente deturpada pela maneira como ela foi criada. Ela foi criada com caráter informativo e não como essa caça às bruxas que vem sendo hoje. A ideia dessa comissão era simplesmente mostrar aos advogados a maneira como deveria ser feito a propaganda, a maneira como ele deve ser conduzir a ética, para depois sim mostrar a ele o erro que foi cometido. Tempo, doutor Lugo. Doutor Lugo, de pronto o senhor faz a pergunta. Tá. Candidato à reeleição. Por que um ofício de abril deste ano, que trata sobre a reforma da sala da OAB no segundo andar do fórum, veio à tona somente em novembro, durante o período eleitoral? E ademais, o porquê, qual a verdadeira razão do Xerox ter saído do quarto andar para a sala da OAB? Muito obrigado. O Xerox sai do quarto andar porque a obrigação legal dos tribunais é oferecer um espaço para a OAB dentro dos seus recintos. A OAB de Santa Maria tinha 2. Não havia mais como justificar o pagamento de 2 luzes, 2 taxas de limpeza. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, saiu aquele espaço do Xerox do segundo andar em homenagem à montagem de um cartório 24 horas para o plantão da Justiça Estadual, o que eu quero crer seja em benefício de toda a advocacia e ninguém vai se surgir contra. Terceiro ponto, nós efetivamente trabalhamos muito pela advocacia e não nos preocupamos em fazer propaganda. Há um projeto submetido ao DINFRA, que é o Departamento de Infraestrutura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que está passando por adaptações de dimensão e nós fizemos toda a publicidade possível e cabível no nosso orçamento, que Sua Senhoria não conhece, que é informar isso pendurando na porta do fórum e em homenagem à inteligência da advocacia e à moralidade dessas eleições, nós não vamos iniciar agora esta reforma para a qual nós não precisamos de dinheiro da seccional, porque nós temos dinheiro próprio em caixa para esta reforma. E o nosso compromisso público é, passadas as eleições, executar esse projeto. Bom, eu vi lhe pedido a verdade, então, caso o senhor não relatou, eu vou lhe explicar o porquê que o Xerox saiu do quarto andar e foi para o trânsito. O senhor se recorda que a OAB tinha uma parceria com a direção do foro, onde nós pagávamos passagem às pessoas que não tinham condições de vir ao fórum para participar dos estudos sociais, dos aconselhamentos com os pais nas varas de família. Isso eu me recordo porque a doutora Gircelane, a secretária de gestão do foro, entrou em contato comigo por desistiu de entrar em contato com o senhor por não ter mais retorno. Eu me lembro que eu tentei um projeto com a Medianeira para que fosse pago e a gente não perdesse aquela sala do quarto andar. Chegou um momento em que eu disse para o senhor, digo, não, deixa assim que isso não vai dar nada. E chegou um ponto que nós acabamos perdendo o quarto andar em virtude dessa, digamos, inércia por sua parte. Ou seja, além da OAB não estar cumprindo um dever cívico e social, que seria o nosso papel, o senhor simplesmente acabou prejudicando mais ainda os advogados. 30 segundos, doutor Péricles. O que eu lhe refiro aqui, eu tenho documentado e, como o senhor bem disse, está postado, está colocado, colado na porta da sala da OAB do Fórum. Esses fatos que o senhor traz, eu quero lhe dizer do seguinte, não tenho nem como me defender, porque não vejo nada que não a sua palavra. E convenhamos, neste momento, diante de tudo o que lhe comprovei e o que lhe disse, e o senhor está, inclusive, duvidando da própria direção do foro da comarca de Santa Maria? Senhores, nós nos encaminhamos para o quinto e último bloco do programa. Nós vamos sortear o primeiro, que terá espaço de fala,
e terá espaço por 5 minutos para suas considerações finais. Peço que aguarde um instante para o ajuste do cronômetro. Doutor Leonardo Sagredo, o senhor tem 5 minutos. Bom, senhoras e senhores, advogados, advogadas, quero me dirigir às senhores e senhoras com maior respeito e dizer que não estou aqui como um aventureiro. Eu estou como alguém que tem um comprometimento com a OAB. Eu estou aqui como alguém que há mais de 12 anos decidiu ser advogado assistindo um júri. Está falando alguém aqui que desde aquele momento fez toda a sua trajetória acadêmica, fez toda a sua trajetória depois profissional, buscando ser advogado. E quero falar para os senhores e para as senhoras que se tudo der certo na minha vida, eu serei dessa profissão até os meus últimos dias aqui na Terra. Portanto, eu preciso contribuir mais com a Ordem dos Advogados do Brasil, e eu acho que chegou o momento de várias pessoas que por muito tempo foram esquecidas pela diretoria, pelo conselho, e muitas vezes não conseguiram entrar nas comissões ou não conseguiram produzir nas comissões. As comissões são mecanismos importantíssimos. Eu quero construir uma OAB, junto com os meus colegas queridos que estão comigo nessa batalha, uma OAB para todos. Uma OAB onde o advogado vá para a sua casa e se sinta em casa. Que o advogado vá para o fórum e saiba que existe, em tempo recorde, alguém da diretoria estará ali para ser o seu ouvido e para ser a sua voz. A Ordem dos Advogados do Brasil precisa voltar a ser protagonista. A Ordem dos Advogados do Brasil precisa preparar esses jovens advogados que muitas vezes são lançados no mercado de trabalho e não sabem como se dá os primeiros meses. E aí, em pouquíssimos meses, eles desistem da advocacia, dadas as dificuldades. Eu digo isso porque eu passei por isso. Eu venho de uma família onde não tem advogados aqui na comarca de Santa Maria. Os meus primeiros aluguéis eu tive que, muitas vezes, tirar do meu bolso, porque eu não tinha condições de pagar. Só que eu acreditava que eu queria ser advogado. E que essa era a profissão que não eu tinha escolhido, mas a profissão que tinha me escolhido. E muitos advogados, que eu sei que estão em casa agora nos assistindo, muitas vezes me deram uma dica, muitas vezes me indicaram um caso, muitas vezes me chamaram para um café. E isso me fortaleceu. E isso fez com que eu visse nesses colegas a possibilidade da OAB ser mais aberta, nós termos os colegas mais amigos e nós termos os advogados pessoas respeitadas numa comunidade. O advogado não pode ser agredido por palavras ou gestos dentro de delegacias, dentro de qualquer órgão público, porque a OAB precisa estar ali atuante, precisa estar ali não simplesmente para punir, mas para simplesmente e tão somente estar ao lado do advogado. Advogado era estar ao lado de alguém. Eu, como criminalista, sei muito bem o que é isso. Ser chamado para estar ao lado de alguém. E muitas vezes nós temos uma OAB que se tornou inimiga do advogado. Nós queremos sim um portal, nós queremos sim portal de transparência, nós queremos uma comissão que fiscalize, mas nós não queremos pessoas que perseguem o advogado. As pessoas que eu tenho sentado para tomar café, para tomar um chimarrão, têm me dito, a OAB hoje se tornou, parece que inimiga do advogado que sobrevive da advocacia. Nós queremos voltar então a ter uma OAB que serve ao advogado, e não um advogado simplesmente que serve ao OAB. E esse é o meu compromisso com os senhores. Eu quero ficar uma gestão para construir uma OAB para todos, para todas. Quero aqui deixar o meu abraço para a chapa 13, que teve o indeferimento da sua chapa, e quero dizer que essa pauta que foi levantada pela chapa 13 já foi uma grande conquista, já foi um grande passo, já foi uma grande vitória para a comarca de Santa Maria, para a subseção de Santa Maria. O nascimento de 4 chapas, 3 chapas, que estão nesse pleito, mostra a insatisfação com a permanência de alguém na frente de uma subseção. Nós precisamos inovar, existem líderes novos, nós precisamos fomentar a liderança, nós precisamos fazer com que o advogado tenha lugar e saiba que aquela cadeira de presidente é um lugar temporário, onde tu vai para contribuir com a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu quero me dirigir agora para o senhor, senhora advogado, eleitor, que vai voltar no dia 30 de novembro, e eu não vou prometer para o senhor que eu estarei toda segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, lá na sala de OAB esperando alguma reclamação. Não. Eu estarei ao seu lado no fórum.
Se querem achar o presidente da OAB quando eu estiver na gestão, não procurem somente na OAB ou pelo WhatsApp. Me procurem no fórum, ao lado do senhor na fila do banco, ao lado da senhora numa fila de espera para uma audiência, ao lado do senhor numa delegacia que muitas vezes impedem de ter acesso a documentos imprescindíveis para que tu possa ter a tua profissão, entrar com habeas corpus e fazer efetivamente. Me encontrem advogando ao lado dos senhores e das senhoras. Professor, tchau. Próximo candidato a fazer uso da palavra. Eu. Dr. Péricles Lamartine. Muito obrigado, agradecer a oportunidade, a atenção de todos os senhores e dizer aqui em regime de franqueza que nós não vamos inventar a pólvora nem descobrir a América, tampouco a roda. Nós queremos trabalhar em regime de ampliação. Consolidar essa instituição que nos últimos anos se tornou a maior entidade representativa da advocacia e da cidadania em Santa Maria. Trazer cada vez mais advogados e mais do que isso, fazer como estamos fazendo, indo buscá-los nas faculdades, não nos deixando desamparados no limbo entre a academia e o princípio da profissão, e é isso que a Comissão Especial do Jovem Advogado tem feito, e é por isso que tem o reconhecimento desses 30 homens e mulheres que têm compromisso com a história da ordem e têm compromisso com o seu futuro absolutamente transparente, probo e responsável, e trouxeram a Comissão do Jovem Advogado para a diretoria, porque ela é o futuro desta subseção. Quero dizer para vocês que a nossa sede, destaque no estado do Rio Grande do Sul, que não deve R$1 para ninguém, completamente quitada, também vai ser ampliada, e nós temos outro projeto pioneiro, que é a instalação de um posto físico da Cooperativa de Crédito dos Advogados aqui em Santa Maria. Mais do que isso, meus amigos, nós vamos fazer com que a ordem seja mais presente do que já é na vida dos advogados, no que refere à base alicerçal do exercício da nossa profissão, que são as nossas prerrogativas. Para além de um presidente que vai à audiência e ao tribunal do júri parar patrulha quando o advogado não pode trabalhar, para além de um presidente que sim promove a conscientização das autoridades públicas dessa cidade a propósito da importância do advogado e que ele é personalidade, que ele é agente auxiliar de um processo e, mais do que isso, é protagonista de legalidade, de justiça, para que essas pessoas entendam que ao tratar com o advogado estão tratando com a voz do cidadão que não pode, não sabe ou teme falar. Quero aqui corroborar o compromisso de, mais uma vez, em regime pioneiro no país, a Comissão de Orientação e Fiscalização do Exercício Profissional, que tem notificado nossos colegas a propósito principalmente da publicidade errônea, equivocada que seja, mas que nos últimos meses, desde a sua instituição e do seu funcionamento, resolveu todos os problemas em que a notificação foi remetida. Nenhuma delas virou processo ético disciplinar, apenas um escritório de advocacia aqui, que apesar de orientado pela notificação, não instado, reincidiu. E com isso nós não vamos compactuar. Minhas senhoras, meus senhores, colegas advogadas, colegas advogados, a valorização da nossa profissão passa pelo apuro ético, passa pela intolerância contra quem não observa as nossas prerrogativas. E eu quero, além disso tudo, fazer um clamor, um chamamento, uma solicitação, um pedido. Participem da enquete feita pela Câmara dos Deputados, que está fazendo a tomada de opiniões sobre a PL que criminaliza as prerrogativas e que nenhum dos meus oponentes aqui sequer tem notícia ou foi lá votar. É isso que nós precisamos, é dessa união efetiva durante todos esses períodos que muitos acham demasiado, mas que tem sim que transcender o período eleitoral. A única diferença que há entre nós advogados aqui, que submetemos os nossos nomes e mais os 29 que me acompanham nesta chapa, é o trabalho prestado. Propostas todos temos, e eu tenho muitas mais para mostrar, mas o nosso grupo, para além de tudo isso, tem um trabalho pregresso, tem realizações,
tem conquistas e tem sim um histórico ilibado de pessoas que trabalharam e construíram uma das subseções mais respeitadas deste país, consultada por subseções Brasil afora, mas principalmente com o seu lugar garantido na respeitabilidade da comunidade da região central do Estado, no seio da advocacia e no seio da Ordem dos Advogados do Brasil do Rio Grande. Muito obrigado pela atenção de todos. Eu peço novamente a vocês a consciência na hora de votar. Renovação é uma coisa, ruptura é outra. É dizer que a advocacia de Santa Maria não deseja mais todo esse progresso e toda essa ascensão que todos nós testemunhamos. Era isso. Muito obrigado. Uma boa noite a todos. Não acabou ainda. Doutor Marcelo Lugo, seus 5 minutos para a exposição final. Alô. Senhores, muito me questionam, como vice-presidente da gestão atual, o porquê eu me tornei oposição, e acho que seria interessante agora explicar o porquê. Durante 3 anos, agora 3 anos, eu simplesmente fui uma peça figurativa, uma pessoa engessada, amordaçada nos meus interesses perante o presidente, sendo que todas as vontades e anseios a que eu propor a ele, eu só escutava e digo, não, isso diz respeito à presidência. Eu escuto o senhor falar, presidente, e é bonito, mas a impressão que dá é que o senhor simplesmente desmerece as outras chapas e a sua chapa é a melhor. E durante 12 anos, na verdade, que o senhor tem de OAB, o senhor simplesmente vem se deslumbrando e vangloriando de um trabalho feito. E nós temos aí a prática, que é bem simples. A sala da OAB, 6 anos, aquela elefante branco, como o próprio colega disse, um castelo que serve somente ao presidente. Então eu digo a vocês por que hoje eu sou oposição. Porque eu acho que a gente chega uma hora que a gente cansa de simplesmente ouvir não e ver as coisas acontecerem na nossa frente e não ter poder, se sentir impotente em querer resolver as questões, vendo as coisas acontecendo, e nós temos um gestor que nos diz não. Não por quê? Porque vai atingir ou algum amigo ou alguém próximo a ele. Então isso foi a gota d'água para mim. Então eu uni, conheço o Dr. Santiago, a equipe dele é maravilhosa, conheço todos os colegas, a nossa equipe é maravilhosa, foi escolhida a dedo, a dedo. E não é porque nós temos um presidente aqui que está há 6 anos no mandato, que vai vir falar palavras bonitas a vocês e vocês simplesmente vão votar porque ele acha que fez e aconteceu, porque ele manipula a máquina. Eu manipulei a máquina, eu conheço o que acontece em Santa Maria, eu conheço o que acontece na subseção, as falhas, os meandros, os caminhos que o presidente fala com propriedade que ele pode resolver. Eu posso resolver, mas de uma maneira muito mais célere, muito mais pública e participativa, com toda a advocacia, e não somente como ele estufa o peito e diz, com o grupo dele. O nosso grupo são 2.500 advogados votantes, 3.300 advogados. Então eu peço a vocês o seguinte, a chapa 12, dia 30, que fique na mente de vocês. Nós faremos a mudança, e a mudança está em cada voto de vocês. Eu faço questão que, como eu digo a todos, vocês têm dúvida, me liguem, eu vou no escritório de cada um e converso com vocês do que eu estou dizendo. E falo com propriedade. Obrigado. A chapa 10 pede direito de resposta. Eu vou submeter à banca. Vocês 3 são os julgadores que admitem ou não o direito de resposta que nós vamos dar. Você acha que não houve ofensa pessoal? Bom, nós vamos então encerrando por aqui. Eu encerro a minha participação e repasso para a Ana Luísa para que conclua o cerimonial. É com grande satisfação que o Diário de Santa Maria e a TV Santa Maria agradecem a participação de todos os presentes. Este evento busca satisfazer os propósitos da cidadania e da democracia, abrindo espaço a todas as chapas que concorrem à candidatura do próximo triênio na subseção da OAB de Santa Maria.
Destacamos o alto nível e clareza com que os advogados participantes do debate conduziram o presente. Também lembramos que o evento é promovido pelo Diário de Santa Maria e TV Santa Maria, contando com o apoio de Charong Restaurante e Real Parque. Desejamos a todos e a todas uma boa noite.